Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino. No sistema endócrino, a gente vai ter o conjunto das glândulas que vão ser responsáveis pela produção dos hormônios. E esses hormônios eles vão ser lançados no sangue para percorrer todo o corpo e chegar nos órgãos que vão ser o alvo da atuação desses hormônios específicos, tá? Então, por exemplo, um hormônio específico produzido lá na hipófise, quando for jogado no sangue, ele vai atuar, por exemplo, nos órgãos do sistema reprodutor, estimulando esses órgãos a produzir os seus hormônios específicos, tá bom? Então, por exemplo, junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo. O hipotálamo, um grupo de células nervosas localizadas na base do encéfalo, faz a integração entre esses dois sistemas. Então, lá no hipotálamo vai ter a junção das funções do sistema endócrino com o sistema nervoso. Os dois vão trabalhar juntos nesse processo. As glândulas do sistema endócrino estão localizadas em diferentes partes do corpo. A gente tem a hipófise, a tireoide e as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as glândulas sexuais. Essas vão ser as glândulas do sistema endócrino, vão ser as glândulas que vão produzir esses hormônios, alguns atuando especificamente neles próprios e outros estimulando outros órgãos, outras estruturas, outras glândulas a produzir os seus hormônios. Então aqui a gente vai ter a localização dessas glândulas, tá? Aqui no caso é um homem, porque a gente tem as gônadas masculinas lá como glândulas sexuais, tá? Mas a região tanto masculina quanto feminina da localização das glândulas sexuais é na pelve, tá? Então a gente tem a hipófise lá no cérebro, tireoide e paratireoide, entre aspas, no pescoço, atrás do osso ióide, do gogó, né? O timo, mais ou menos na parte superior do tórax. O pâncreas, aqui ó, pertinho do baço, mais ou menos no meiozinho do abdômen. As suprarrenais, acima dos rins, na parte medial do abdômen. E as glândulas sexuais na pelve, lá embaixo, tá bom? A hipófise está localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro, e produz diversos hormônios, entre eles o hormônio do crescimento. É considerada a glândula mestre do nosso corpo, pois estimula o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide e as glândulas sexuais. O excesso da produção desse hormônio, por exemplo, pode causar o gigantismo, que é o crescimento exagerado. E a falta provoca o nanismo, que é quando a pessoa fica muito abaixo da média de altura, tá? Outro hormônio produzido pela hipófise é o antidiurético, o ADH, que é uma substância que permite que o corpo economize água na excreção, na formação da urina. Então, esse hormônio antidiurético, ele vai regular a quantidade de água utilizada para excretar a urina. Então, por exemplo, quando o problema vai surgir, vamos dizer assim, esse hormônio antidiurético está lá atuando, está economizando a água que tem dentro do seu corpo para produzir urina, que é a excreção, que é o lixinho que a gente tem que jogar fora. Se você consome pouca água e o antidiurético ainda economiza água, você vai ter falha nesse processo. Porque você está consumindo pouco e o corpo ainda está guardando. Automaticamente a sua excreção, o ato de jogar fora o que não é bom está dentro do seu corpo, vai ser dificultado nesse processo.
Se você está guardando coisa que tinha que ter sido jogado fora, o seu corpo vai começar a sofrer os efeitos dessa ação, tá? Então, como o hormônio antidiurético ele funciona para que a gente não tenha uma perda hídrica, a gente não tenha perda de líquido em excesso, ele guarda um pouquinho, o consumo de água tem que ser dentro do padrão pelo menos, tá? Para que quando ele guardar, eu ainda tenha quantidade suficiente por causa do meu consumo para fazer todo o processo de excreção naturalmente, jogar o lixinho fora e ficar tudo bem. A tireoide está localizada no pescoço, produz a tiroxina, hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular, na manutenção do peso, do calor corporal, no crescimento e no ritmo cardíaco. O hipertiroidismo é o funcionamento exagerado da tireoide. Ele acelera todo o metabolismo, o coração bate mais rápido, a temperatura do corpo fica mais alta do que o normal, a pessoa emagrece porque gasta muita energia. E acaba sendo um emagrecimento exagerado, tá? Esse quadro favorece o aparecimento de doenças cardíacas e vasculares, porque o coração acaba ficando cansado, porque essa circulação sanguínea tem muita mais pressão, é muito mais acelerado, tá? E se não for tratado, pode provocar o surgimento do bócio, que é um inchaço na região do pescoço. Atualmente, esse processo não é mais comum, graças a Deus, porque os pacientes sempre procuram um tratamento antes de chegar ao limite do bócio. Mas antigamente era bem comum o paciente demorar muito tempo para saber que estava tendo algum problema na tireoide, mesmo com todos esses sintomas, tá? Os sintomas eram ignorados. E o paciente passava por esse surgimento do bócio, que é esse aumento do tamanho do pescoço, esse inchaço, tá? E também a exoftalmia, que é quando os olhos ficam esbugalhados, a bolota, o globo ocular, fica saltado para fora da cabeça, tá? Também, graças a Deus, não é um processo atualmente comum da gente ver, tá? Esses dois casos já são casos em que a doença já está bem instalada, já tem um bom tempo em que ela está acontecendo, e aí surgem esses problemas. Mas hoje em dia o paciente já nos sinais mais inferiores, menores sinais, né? O paciente já está procurando auxílio médico, então não está sendo mais comum acontecer essas duas situações com o paciente, tá? E o hipotiroidismo é quando a tireoide trabalha menos que o normal, produz menos hormônio e assim o metabolismo se torna mais lento. E algumas regiões do corpo ficam inchadas. O coração bate mais devagar, o sangue circula mais devagar e a pessoa gasta menos energia. Então ela acaba engordando e as respostas físicas e mentais se tornam mais lentas. E também, nesse caso, se ela não for tratada, pode ocorrer o bócio. A gente tem também o timo, que está situado entre os dois pulmões, produz um hormônio que atua na defesa do organismo, tá? No sistema imunológico do recém-nascido contra as infecções. Nessa fase, ele apresenta um volume acentuado, ele é bem grande. Ele vai crescendo normalmente até a adolescência e ele começa a atrofiar durante a adolescência. Na idade adulta, ele diminui de tamanho porque ele tem as funções reduzidas, tá? Então, durante esse processo de crescimento, recém-nascido, infância, pré-adolescência, adolescência, ele vai mantendo ali o processo, auxiliando ao sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo, o sistema que te defende contra as doenças. Na vida adulta, ele vai diminuindo as suas funções, atrofia, diminui de tamanho e ele reduz o trabalho que ele faz, tá? As glândulas suprarrenais são situadas acima de cada rim, tá?
e elas produzem a adrenalina. A adrenalina é famosa, né? Todo mundo já ouviu falar. Ele é um hormônio que prepara o corpo para a ação, prepara o corpo para atuar, para se defender, para fazer esses processos de ação, de agir. Os efeitos da adrenalina no organismo são a taquicardia, o coração dispara e impulsiona mais sangue para as pernas e braços, para você poder ter essa ação de forma mais rápida e eficiente. Aumenta a capacidade de correr, de se exaltar em situações tensas, situações de estresse. Aumento da frequência respiratória, a taxa de glicose no sangue também aumenta, liberando mais energia para as células. Então, como a taxa de glicose aumenta, as células produzem mais energia, automaticamente você tem mais energia para agir. Contração dos vasos sanguíneos da pele, de modo que o organismo envia mais sangue para os músculos esqueléticos. Por isso a gente fica pálido de susto, gelado de medo, porque o sangue ele é direcionado para outras regiões. Então, por exemplo, as mãos ficam geladas, os pés ficam gelados, dá sudorese, os lábios ficam pálidos, porque o corpo direciona o sangue para os músculos, para que você possa ter uma explosão de correr, porque lá em cima você teve a produção de adrenalina, então o cérebro começa a deslocar todas essas ações para que você possa ter uma resposta rápida numa situação qualquer em que você tome um susto. Por exemplo, situações em que isso acontece com bastante frequência. Alguém mexe o braço na sua direção de forma rápida. Automaticamente você tem um reflexo de tirar a cabeça da reta, tá? Isso são ações da adrenalina naquele momento em que você se assustou com o vulto do braço da pessoa, tá? E isso vai em várias formas diferentes. Você está atravessando a rua, um carro buzinou, você dá aquela corrida reflexiva até o final da rua, você nem sente direito que isso aconteceu. Você, quando alguma coisa cai de uma bancada e você tem o reflexo de pegar, de tirar o pé da frente, várias situações diferentes. O pâncreas é uma glândula mista, porque além de produzir hormônios, que são a insulina e o glucagon, ela produz também o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado, lá no sistema digestório, e desempenha importante papel na digestão. Então, ela vai atuar tanto no sistema endócrino quanto no sistema digestório. A insulina controla a entrada de glicose nas células. Ela controla o nível de glicose. Vai ser utilizado na liberação de energia, essa glicose absorvida pelas células, e é armazenado no fígado na forma de glicogênio. A falta ou a baixa produção de insulina provoca diabetes, uma doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue e hiperglicemia. Então, como eu não tenho uma quantidade suficiente de insulina, ela não controla a taxa de glicose. Automaticamente, como ela não coloca um limite nessa taxa de glicose, essa glicose no sangue aumenta e esse nível aumentado é a diabetes, tá? O glucagon funciona de maneira oposta à insulina, que quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue cai muito e a pessoa pode ter hipoglicemia, que gera a sensação de fraqueza, tontura, sudorese, em muitos casos até mesmo a pessoa desmaia nessa hipoglicemia. Nesse caso, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado, estimulando a quebra desse glicogênio que ficou guardado lá em moléculas de glicose. E ele permite que essa glicose seja enviada para o sangue e ele normaliza a hipoglicemia, tá? Então, tanto a insulina quanto o glucagon vão manter as taxas de glicemia do corpo equilibradas. As glândulas sexuais são ovários e testículos, que fazem parte do sistema reprodutor feminino
e masculino, respectivamente, tá? Os ovários e os testículos são estimulados por hormônios produzidos pela hipófise. Assim, enquanto os ovários produzem o estrogênio e a progesterona, os testículos produzem diversos hormônios, entre eles a testosterona, responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas: barba, a voz grave, ombros volumosos, pelos corporais, etc. A gente terminou aqui, tá? O sistema endócrino. Na próxima parte a gente vai falar de sistema linfático. Espero que vocês tenham gostado do nosso resumo. Até a próxima.